Olá, que a paz do Senhor Jesus te alcance nesse exato momento. É bom estar com você mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação diária na palavra, sendo guiados pela lição. Obrigado por sua companhia e sua colaboração ao compartilhar esse vídeo a outras pessoas, levando a mensagem de fé e esperança a mais lugares. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa grande família Lição Fácil. Se no final você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, ok? Vamos ao verso para a nossa meditação, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Interessante aqui. Aquele que subiu aos céus. Jesus Cristo, obviamente, falando depois da ressurreição. Aquele que desceu às regiões, diz aí, né? As regiões mais inferiores da terra. Ou seja, aquele que desceu à terra e depois foi às regiões mais inferiores, né? Alguns aqui erroneamente e apressadamente interpretam que essas regiões inferiores da terra é que Jesus foi lá ao inferno. Não. Jesus estava lá no céu, desceu à terra e depois às regiões inferiores da terra. O que significa isso? A sua morte, a sua sepultura. Ele estava sobre a terra, depois ele foi sepultado nas regiões mais inferiores da terra. É nada mais do que isso. Depois que ele ressuscitou, aí ele foi levado ao céu, subiu ao céu, tá vendo? Tá falando de morte, tá falando de ressurreição. Essa é a interpretação correta do texto. E quando ele foi, diz a Bíblia, que ele levou cativo, né? Levou cativo o cárcere, no cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. E o que significa isso? Aqui é uma citação do Salmo 68, versículo 18. Né? Lá está falando sobre Deus, Yahweh, um Deus poderoso nas batalhas. Né? Imagina um rei que vai à batalha, mas conquista, consegue vencer a batalha, aí ele volta para a sua capital, levando consigo pessoas cativas, né? Como símbolo da tua vitória. Então essa é a visão. Ou seja, o Senhor Jesus veio, batalhou aqui, teve um grande conflito espiritual, mas ele venceu e levou o cativo o cativeiro, ou seja, e deu dons aos homens. Em outras palavras, ele conseguiu levar a vitória, né, completa, levar pessoas, né, conquistar pessoas. Aí ele deu dons aos homens, e esses dons são aquilo que nós vamos ver a partir do versículo 11 diante, que fala sobre os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos para o pleno desenvolvimento do seu serviço e edificação da igreja. Então, quando ele foi ao céu, aí ele enviou esses dons. E o dom maior, claro, que capacita os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres para a edificação da igreja é exatamente o Espírito Santo. Quando ele subiu, o Espírito Santo desceu. Você se lembra que quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias com os seus discípulos. Depois foi embora. 10 dias depois que ele foi embora para o céu, os discípulos estavam reunidos no mesmo local e o Espírito Santo encheu a casa e os habilitou a pregar o Evangelho de maneira poderosa. E o resultado foi salvação de muitas almas naquele dia. Ellen White diz assim, ó: Cristo subiu às alturas, levando cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Após a ascensão de Cristo, quando o Espírito desceu segundo o foro prometido, como um vento veemente e impetuoso, enchendo todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos, o qual foi o resultado? Milhares se converteram num dia. E aí nós vemos realmente o resultado. Quando o Espírito Santo desce, aí a igreja é habilitada de maneira poderosa a cumprir a missão. Nós não podemos de jeito nenhum cumprir essa grande missão que o Senhor deu a nós. Ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Nós não conseguimos humanamente fazer isso. São muitos desafios. Há países totalmente intolerantes.
Há países que, se caso a pessoa abandonar a religião oficial do Estado, ela é condenada à morte por enforcamento. É difícil demais, há muitas coisas, muitos desafios. É impossível, então, concluir essa obra, humanamente falando. Mas, com a descida do Espírito Santo, com ele habilitando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a igreja vai ser edificada e vai cumprir a missão. Não depende tanto de mim, depende mais do Espírito Santo em mim. Então eu preciso estar aberto à atuação do Espírito Santo para que ele me dê os dons necessários a fim de que o meu ministério seja exercido com poder e sucesso. Então ele espera que eu e você façamos essa busca incessante, intensa do Espírito Santo cada dia, todos os dias, a cada instante. O resultado vai ser salvação de almas, uma igreja forte, edificada no Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nos ajude, Senhor, a alcançar essa bênção, porque a Tua igreja é necessitada desses dons extraordinários, sobretudo o dom maior de todos, que é a descida do Espírito Santo. Desça sobre nós, ó Espírito, e nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.